paz do Senhor Jesus. Olha, estou muito feliz de estar aqui. A minha vinda aqui foi algo, não foi coincidência, foi algo sui generis, que eu preguei aqui várias vezes na Primeira Batista, pastor Doronésio, hoje é o pastor Luiz, pastor Rafael Abdala. E ele que falou comigo, ó, vai lá e procura o pastor Zé Luiz, vai lá que Deus vai abrir uma porta para você dar seu testemunho lá. E que ele é um homem de Deus, referência, a palavra que ele usou foi referência. Pastor Zé Luiz é um modelo de servo de Deus. Irmãos, eu sou o pastor Nivaldo Lisboa, eu era o padre da Igreja Católica Apostólica Romana, incardinado, ligado, diga comigo assim, diocese, a diocese de Governador Valadares. Diga, por favor, Deus, Cese, César. Jesus mandou juntar Deus com César. Ele falou, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas na história eclesiástica, na história da igreja, quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, quando eu era padre, eu falava na missa que a Igreja Católica Apostólica Romana é a mais antiga, a única verdadeira igreja de Cristo. E todo padre era obrigado a falar na missa, até anos atrás, ex ecclesia católica romana nulla salus. Ex ecclesia, quer dizer, fora da igreja católica não há salvação. E eu pergunto para os irmãos, é a religião, é a igreja que salva? Lutero lá na Alemanha, Calvino, Farel na França, Zwinglio na Suíça, os reformadores, como Daniel Berg e Gunnar Wing, ensinavam 3 coisas que são fundamentais, que eu como padre não entendia. Primeiro, sobre a soteriologia, sobre a salvação. Eu aprendi, eu ensinava na missa que a salvação é pelas obras de caridade. Mas aí eu aprendi com esses homens de Deus. Repita comigo, a fonte da salvação é a graça de Deus. Efésios 2, verso 8 a 10. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Eu vou contar aqui rapidinho como é que foi que Jesus me tirou da batina, me salvou. Hoje eu estou agradecendo aqui meus 34 anos de crente. E tive a alegria de encontrar aqui o presbítero Zé Reis. Cadê ele? É o presbítero Zé Reis que falou aqui com a esposa. Ele falou assim, a hora que o senhor entrou ali, eu já reconheci, né? Mas sabe o que é? Porque na televisão, na Bandeirantes, não sei se vocês viram, o padre que virou pastor, meu testemunho, no sábado de manhã. Ou no seu celular, no YouTube, está lá. É a conversão do ex-padre Nivaldo no meio da missa. Quando um crente entrou lá, a minha paróquia, e eu não sei onde eu estava com a cabeça, fui deixar o crente cheio do Espírito Santo falar de Jesus na hora da missa. Irmãos, e pela misericórdia de Deus, eu sou professor de professores. Eu sou professor universitário de filosofia, de história, língua latina, dei aula de grego da Bíblia, que é o koiné,
e o grego clássico. Dei aula do grego para muitos padres. Para ser padre mesmo, de verdade, a gente fala um padre ex toto genere suo. Um padre de verdade, primeiro tem que estudar propedêutica, tem que conhecer latim, grego e hebraico. Senão não foi padre. Depois tem que estudar os anos de filosofia. Depois eu estudei mais 4 anos de teologia. Eu estudei tanto para ser padre, mas foi um irmãozinho, um crente da roça, que não tinha estudo nenhum, que me ganhou para Jesus. Glória a Jesus, sabe? Foi ele que eu encontrei numa oficina mecânica. Não sei se alguém já viu esse testemunho. Alguém viu? Levante a mão. Então, vocês já viram. Então, eu encontrei aquele irmão, o dia que meu carro quebrou, e eu brinquei com ele lá na oficina mecânica. Falei, ô irmão, faz favor. Irmão, ele era da igreja presbiteriana do Brasil. E o irmão, Zé Rei, lembrou direitinho. O crente que te ganhou para Jesus era o presbítero Arsênio Batista Mendonça. Mas, irmãos, na oficina eu brinquei com ele. Eu não sabia que crente é perigoso. Eu falei, irmão, vai lá domingo assistir a minha missa. Ele falou, padre, eu sou crente, sou presbítero. Domingo eu tenho que estar lá no culto. Há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Eu ainda falei com ele, ô irmão, mas vocês crentes, vocês vivem convidando meus católicos para vir às suas igrejas. Vai lá à minha paróquia domingo, leva a sua Bíblia da capa preta, que eu vou deixar o senhor falar de Jesus lá na missa. Na hora que eu estava saindo, eu falei, irmão, eu quero que o senhor pregue sobre dízimo, que eu estou precisando tanto de dinheiro para acabar de fazer a igreja católica. E na igreja católica não tinha dízimo. Até 1965, não. Hoje tem. Quando o padre precisava de dinheiro, onde é que a gente arrumava? A gente ia nas fazendas, pedir boi, vaca. Quem não tinha uma vaca ou um boi, dava um garrote, uma novilha, ou uma bezerra, ou um cabrito, ou uma leitoa, ou uma galinha, ou meia dúzia de ovos, mas de mão vazia o padre não saía, não. Mas dízimo não tinha. Aí eu falei com ele, prega para mim sobre dízimo lá na missa, e eu fui embora. Eu estava, de certa forma, brincando com ele, fazendo também um desafio, mas aquele crente da roça, humilde, ele levou na brincadeira? Levou a sério. Fala para quem está do seu lado, leve a sério a hora que estamos vivendo. Sabe, irmãos preciosos, então eu me esqueci dele, mas ele não se esqueceu do convite. Ele ficou a semana toda jejuando e domingo de manhã ele foi à escola dominical. Aqui tem escola de manhã. Então fala para quem está do seu lado, nunca perca a escola bíblica dominical. Fala assim, é a melhor escola do mundo. Irmãos, na escola dominical, ele pediu a todos, ele falou com os irmãos, ele falou, irmãos, pediu a UPH, que é a União dos Homens, a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, a UMP, a Mocidade, a UCP, até as crianças. Ele falou, gente, orem por mim que eu estou indo para a missa. Os irmãos, o senhor vai para a missa? Não, o padre Nivaldo me convidou e falou que vai deixar eu falar de Jesus na missa e eu não posso perder esta oportunidade. Não perca a oportunidade. Irmãos queridos, domingo eu estava lá vestindo a minha batina. Aliás, hoje um padre para rezar uma missa, você vê no YouTube, você vê na internet, ou vê na televisão. O padre para rezar uma missa hoje usa 2 peças de roupas litúrgicas. Ele usa uma túnica e uma estola. Mas eu ainda peguei aquela época, a gente tinha que colocar 12 peças de roupa para rezar uma missa.
Ó, em cima da calça e da camisa vinha a batina preta. Em cima da batina vinha o quê? Tipo um vestidão. A túnica de renda lá na ponta. Depois vinha aquele cordão, o símbolo, o amito no pescoço, a dalmática, a sobrepeliz, a casula, a capa de asperges. Irmãos, eu estava me paramentando, vestindo os paramentos, quando eu olhei a porta da Igreja Católica. Quem é que chegou lá na missa? O crente da roça, do Caparaó, do Jiquitibá, lá perto de Muriaé, depois de Fervedouro. Aí eu fui à porta, eu estava vestindo a roupa ali. Eu falei, ô irmão, o senhor aqui na missa? Ele falou, Padre Nivaldo, o senhor não me convidou, eu vim, uai. O senhor não falou que ia deixar eu falar de Jesus na missa, padre? Eu preparei minha mensagem, padre, eu estou preparado, padre. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, tem que deixar. Aí eu dei ele lá uns minutinhos, ele abriu a Bíblia em João 8, 32 a 36, e ele começou a pregar lá na missa. A igreja lotada, domingo à noite, muita gente em pé, povo que veio da roça na charrete, nos cavalos, bicicleta. A igreja estava tão cheia aquela noite. E ele começou a pregar. E conhecereis a verdade e... Se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeira coisa que ele falou, eu estudei, foi mais de 2 anos de soteriologia, estudo da salvação. Eu não falei? Que eu ensinava que a salvação é pelas obras. Primeira coisa que ele falou lá, ele acabou comigo e falou assim, irmãos, eu queria dizer aqui já nesse momento que a salvação não é pelas obras, é pela graça por meio da fé. Por isso que eu falei que Lutero, Calvino, Zwingli, o pastor Zé Luiz também, ensina isso, que a fonte que a gente bebe é uma só, é a graça. A fonte da salvação é a graça. Agora, diga comigo, o fundamento da salvação é a obediência de Cristo. Esse é o fundamento. Filipenses 2, versos 6 a 11. E diga por último, o preço da nossa salvação é o sangue de Cristo. Por exemplo, eu fazia, todo católico, isso não é opção não, é uma obrigação, isso é um mandamento da igreja. Todo católico, seja rico, pobre, culto, indulto, pode ser erudito ou não, todo católico é obrigado a confessar os pecados com o padre, pelo menos uma vez por ano, na sexta-feira da paixão. Nunca vou me esquecer, dava meia-noite, todo mundo confessava durante o dia todo, mas tinha umas mulheres, todos os anos elas vinham, todo ano, era meia-noite, elas estavam chegando, ficavam na penumbra da igreja, eram as prostitutas que vinham do bordel da zona, elas iam confessar os seus pecados. E ali eu falava, ego te absolvo a peccata tua, eu te perdoo dos teus pecados. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Eu dava o perdão, eu dava um castigo também, uma penitência. E o dia que eu estava muito bravo, não perdoava não. A pessoa chorava, padre, perdoa meus pecados. Eu falava, o senhor não está merecendo. A senhora também não está, não vai ganhar o perdão hoje não. Volta domingo que vem. Agora, quem já foi católico ou é católico, sabe por que o padre perdoa e às vezes o padre não perdoa.
Porque eu estudei teologia dogmática e estudei a doutrina dos 7 sacramentos. E eu aprendi que só o padre tem poder na terra. No grego, diga comigo, exousia. Só o padre tem a autoridade para perdoar os pecados do povo ou negar o perdão. Depois de crente, eu vi que aprendi tudo errado. Eu vi na Bíblia que não é o padre, também não é pastor que tira pecado de ninguém. É o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Agora, por que? Eu vou falar aqui, eu não preciso esconder. Eu ensinava, eu fiz uma lista, hoje não dá tempo, não. Outro dia que o pastor Zé Luiz me convidar, eu virei. Eu ensinava 40 mentiras numa missa. Por exemplo, os 10 mandamentos, eu ensinava tudo errado. Eu pergunto para todos que aqui estão, os 10 mandamentos de Deus estão lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Os 10 mandamentos, alguém pode mudar os mandamentos de Deus? Olha como é que eu ensinava. Eu falava, meus irmãos, hoje na missa nós vamos estudar os 10 mandamentos. Aí eu falava, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Era mentira que eu estava ensinando. Porque na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, no texto em grego, que chama Septuaginta, a Bíblia dos 70, ou o texto latino, a Bíblia em latim, que chama-se Vulgata, lá tem os 10 mandamentos, igualzinho na Bíblia católica, a Bíblia evangélica também. E não tomar seu santo nome em vão não é o segundo mandamento, é o terceiro. O segundo eu não podia ensinar, eu era proibido. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Não pode fazer imagem e não ajoelharás, não te prostrarás diante de imagem. A Bíblia fala que é pecado fazer procissão com imagem. Isaías 45, 20. Nada sabem os que carregam em procissão suas imagens de escultura feitas de madeira e oram a um Deus com D minúsculo, a um Deus que não pode salvar. Mas se o padre está passando com a procissão, respeite o padre. Você entrou numa casa que está cheia de imagem, não critique, não fale de Jesus, do amor de Deus. Até hoje eu me lembro de uma procissão. Ah, que vontade de dar um corno naquele crente da Assembleia de Deus. O crente da Assembleia tinha um fusquinha velho caindo nos pedaços. Ele botou em cima do fusquinha uma corneta. O senhor lembra daquelas cornetas velhas? E começou a pregar atrás da todo mundo com aquela fé, carregando a imagem da Senhora Aparecida, e o crente lá atrás da procissão, falando, gente, imagem é pecado, vocês estão pecando contra a palavra de Deus. Leia na Bíblia, Êxodo 20, os 10 mandamentos, leia Deuteronômio 7, verso 24 e 25. Aí ele falava, lá está escrito, tem que tirar as imagens dentro de casa. Irmão, deu vontade, os católicos da minha cidade, que tem muita paciência, não tinha lá quebrado aquele fusca todo daquele crente. O crente estava perturbando a imagem, a procissão, mas tudo que ele falou ali estava errado ou estava certo? Certo. Isso aqui, e o problema é que muita gente guardou tudo aquilo que ele falou na cabeça, foi conferir na Bíblia e acabou se convertendo também. E eu também, uai. Oh, meu Deus, mas eu gostei mesmo, foi do crente que foi lá na missa, respeitou minhas imagens, não criticou, só falou de Jesus, do sangue de Jesus. Irmãos, então eu não vou falar as 40 coisas, mas só umas 4 para lembrar, ó. Eu ensinava purgatório, eu falava, gente, vocês estão aqui na missa, todos vocês vão para onde quando morrerem? Falava, alguns vão direto para o inferno. E o restante? Todo o restante. Eu falava, ninguém que está aqui. Todo padre ensina isso. Ninguém vai para o céu, não. Direto não. Vocês vão morrer, vocês vão passar
pelo fogo do purgatório. Alguns de vocês vão queimar lá 800 anos, outros só 600. Uns vão queimar 1.300, 1.400 anos. Outros vão queimar só 200 anos. E eu falava, só o padre tem o quê? Diga de novo, exousia. Só o padre tem autoridade para salvar vocês daquele fogo terrível, que o purgatório fica antes do céu. Mas eu falava, mas é um fogo menor do que o fogo do inferno. Eu falava um fogo mais light, mais diet, mais soft, nada de hardware, just software. Então eu falava, mas o padre pode salvar vocês, mas tem que pagar. Todo mundo trazia o quê? A espórtula, o emolumento, aquela taxa. Padre Nivaldo, oi, mãe de Deus, o senhor já foi sacristão de padre? Não? O senhor já foi católico? O senhor nasceu no Evangelho. Eu tinha um sacristão que trazia água. A única coisa que ele fazia errado, ele agora converteu também. A única coisa que ele fazia errado, ele bebia meu vinho escondido. Então, vocês estão entendendo? Isso era outra coisa que eu fazia errado. Domingo eu rezava 6 missas. Toda missa eu bebia 2 cálices de vinho. 6 vezes 2 dá quanto? Eu dava, o que o padre dá para os católicos? O pão, aquela hóstia. O vinho o padre distribui com todos ou só ele bebe sozinho? O padre que bebe. Mas por quê? Quer saber por quê? Por que eu ensinava essas 40 coisas erradas? Porque crente obedece só o que está na Bíblia. O pastor José Luiz e os outros pastores, eu conheci o filho dele, cadê ele? Estava lá fora. Cadê? Ah, está aí, ó. O irmão, o senhor é de Deus mesmo. Todos são de Deus. É porque me tratou tão bem lá na porta. Irmãos, estou explicando isso, já estou terminando. Porque pastor segue a Bíblia. Crente só obedece o que está na Bíblia. Diga comigo assim, eu amo Jesus. E a sua palavra, ela é a minha única regra de fé e prática. Fala em latim, de fide et moralis. Então, para o crente, para o pastor e para o crente, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a única regra, é a única norma de fé e de comportamento, de moral, de ética. Então, o crente segue a Bíblia, o pastor segue a Bíblia. E o padre segue o quê? O juramento do dia, o dia que eu fui ser padre. O juramento do padre é de seguir a Bíblia ou a tradição da igreja? Por exemplo, purgatório. Eu falava, vocês todos vão para o purgatório. Aí paga o padre a taxa, o padre reza a missa e tira aquela alma do purgatório. Ah, vai para o céu, agora pode ir para o céu. Inclusive, depois que eu virei crente, eu falei, engraçado, os evangélicos morrem e o pastor não reza nada para a alma dos crentes. Aí, meus primeiros dias de crente, aí o irmão falou assim, não, irmão, é que quando Jesus vem buscar um servo dele, uma serva dele, já sabe para onde vai, ele já tem a segurança de vida eterna, já tem a certeza da sua salvação, porque quem crê no Filho tem a vida, e aquele que perseverar até o fim será. Então, irmãos, o pastor segue a Bíblia, o padre segue a tradição da igreja, o magistério da igreja. O que é magistério? Os documentos que o Papa assina, encíclicas, bulas, decretos papais, conciliar dos concílios, sinodais dos sínodos, presbiteriais dos presbitérios. Aquilo que o Papa assina, o Papa nunca erra. Assim que eu falava. Porque em 1870 houve uma reunião no Vaticano
chamada Concílio Vaticano I. Ali foi decretado que o Papa é infalível, ele nunca erra. Em matéria de fide et moralis. Aí vem um Papa humilde, né? João Paulo II. O dia que ele se tornou Papa, ele abriu, numa manhã do seu pontificado, ele abriu a janela lá do Vaticano e falou: Sisbalio mica regete. Sisbalio, se eu errar, Sisbalio mica regete, me corrija. E ele falou assim: hoje eu quero pedir perdão pelos erros e os pecados dos papas que vieram antes de mim. Então ele reconheceu que os papas podem errar. Por exemplo, todo padre ensinava para onde vão as crianças. Criança de até 3, 4, 5 anos, as crianças... Hein? Quem falou? O que o senhor falou? Hein? Limbo! É lá no inferno, tem um lugar de toda criança. As criancinhas que não foram batizadas, morreram pagãs, elas todas vão para o limbo. Um lugar cheio... onde é um lugar, é a tampa superior do inferno. Ali é o lugar das crianças. Elas nunca vão saber quem é Jesus, mas também o fogo do inferno não vai queimá-las. Isso é verdade ou é mentira? Mentira! Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Pastor, o senhor é bênção pura, viu? Lembrou do limbo. E o Papa João Paulo II falou: hoje eu quero explicar para a humanidade que não existe limbo. E que o Papa, a época de Inocêncio III, Leão X, o senhor deve ser professor de história da igreja, hein? Ou então dar aula na escola dominical, alguma coisa assim. Mas aí, então, o Papa ensinava que a Terra, que o Sol é que rodava em torno da Terra. Mas Galileu Galilei ensinava que é a Terra que gira em torno do Sol. O Papa estava errado e Galileu estava certo. Levaram Galileu para matar, para a reunião lá com o Tribunal da Inquisição. E ali, o representante do Papa fez aquela pergunta, e os alunos dele estavam lá tudo assistindo. Professor Galileu Galilei, o senhor concorda com o Papa que a Terra não é redonda e que é o Sol que gira em torno da Terra? Aí o Galileu: concordo. Então o senhor pode ir embora, perdoado, está livre. Aí lá fora os alunos dele falaram: professor, o senhor mentiu. Eu falei: eu menti para não morrer. O que é melhor, um covarde vivo ou um herói morto? Então, Galileu, na hora, ele falou assim: mas vocês sabem que é a Terra que gira, não é o Sol que gira. Para o Sol girar, teria que ser necessário, ou parar, por exemplo, a Bíblia fala lá de Josué. É necessário uma alteração na quadratura solar. Mas o certo, irmãos, que Papa também erra. Quem não erra é só Jesus, é o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Então por que o padre ensinava purgatório? Purgatório, tem purgatório na Bíblia? É da Bíblia ou é da tradição? O padre não poder casar. Domingo, sábado eu fazia 5, 6 casamentos, via todo mundo abraçando, beijando a noiva, aquela coisa toda. Eu ia dormir e falei: meu Deus, um dia, quem sabe, né? A igreja muda isso. A igreja católica não mudou essa lei até hoje, que o dia, esse Papa aí já tá, o Papa aí, Francisco, já mandou fazer casamento até dos homossexuais, uai. Gays, lésbicas. O Papa autorizou agora a fazer o casamento. Daqui um dia pode liberar, mas não libera os padres poderem casar. O dia que liberar, irmão, vai ser uma corrida dos padres para casar, que ninguém vai ter, muita moça. Eu, depois que eu aceitei Jesus, é que é a minha aliança. Eu me casei. Me casei com a viúva da Assembleia de Deus, a irmã Maria, viúva com 4 filhos e 9 netos.
Eu tenho o Felipe, meu filho, abençoado. Ô Jesus, onde ele estiver, abençoa o Wagner. Abençoa. Felipe, você que está aí na luta em Coromandel. Wagner, Deus te abençoe nas operações. Todo padre devia casar com viúva. É muito melhor. A gente não precisa comprar guarda-roupa, fogão, geladeira. Já tinha tudo, ué. Maria, já tinha até uma casinha lá. Era uma casinha humilde, estava devendo ainda 6 anos lá de prestação. Mas eu casei com a Maria, eu rezei tanto a Maria, casei com a Maria. Mas então, ó, eu vou terminar nesses últimos 3 minutos, só para dizer para a igreja. Eu ensinava purgatório, purgatório não tem na Bíblia, é da tradição. Limbo tem na Bíblia, que criança vai para o limbo e não vai ver Jesus nunca? Que é isso? Não existe limbo. Eu dava o pão, a palavra vinho em grego, diga comigo, oinos. Jesus não usou a palavra oinos na Santa Ceia, que é vinho com álcool. Agora, eu rezava a missa, eu bebia suco de uva ou era vinho com álcool? Vinho com álcool. Mas Jesus usou, não foi vinho com álcool. Por isso que nós usamos aqui na Santa Ceia o suco da uva. Fui numa igreja outro dia, a liderança da igreja estava servindo a ceia com aqueles pacotinhos de suco de laranja. Se ainda fosse de uva, ainda dava para enganar. Mas botar suco de laranja, eu falei com a liderança da igreja, está errado. Tem que ser suco da uva. De preferência um que tem no supermercado que chama Super Bom. Que aquele ali, você já sabe, ele é feito por um grupo de irmãs que lavam os pés, pisam nas uvas. É feito por uma igreja evangélica. Super bom. Irmãos, aquele é extra puro. Então, tudo isso que a gente não pode falar mal dos padres, que o padre tem que jurar, ensinar. Não é a Bíblia, é o que está na tradição. Ensinar, por exemplo, que só o padre pode perdoar pecado. Está errado, isso é da tradição. Os 10 mandamentos, o segundo é não fazer imagem, eu não ensinava, estava seguindo a tradição. Então eu vou terminar do jeito que o crente terminou. Ele até atrasou a missa. Missa começa às 7, termina às 8. A missa terminou 9 horas da noite, porque ele começou a falar e não parava. Mas tudo que ele falava ali, meu Deus, eu fui vendo que eu estava no caminho errado. Aí ele terminou, ele falou uma coisa que padre não sabe. Eu nunca estudei isso. Para mim, hoje é a parte mais importante da Bíblia. Sabe o que ele falou na missa? Que ele teve coragem de falar, domingo à noite, igreja lotada. Ele falou na missa, gente, quem não tem o seu nome escrito no livro... vocês tudo sabem, eu não sabia não. Ele falou, quem não tem seu nome escrito lá no céu, no livro da vida, será jogado no lago de fogo. Aí eu assustei, eu falei, eu estudei tanto para padre, e eu vou para o inferno, eu vou para o lago de fogo? Eu não gostei daquela palavra do irmão não. Mas aí ele falou, calma gente, tem uma saída, tem uma salvação, tem uma solução. Aí ele falou assim, Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, eu cearei com ele, ele comigo. Aí eu nunca vou esquecer, sabe quando a pessoa fala? E foi com ele que eu aprendi, irmãos, para ir para o céu tem que fazer 3 coisinhas só, se fizer, está salvo. Aí todo mundo prestou. Ele falou, primeira coisa, arrepender-se dos pecados e lutar para não pecar mais. Nem aquele mau pensamento que te perseguia, não aceite mais. Falei, eu tenho a mente de Cristo. Ele falou, arrependimento dos pecados e lutar para não pecar mais. Segunda coisa ele falou, a fé, é preciso ter fé. Crer em nosso Senhor Jesus Cristo
e abrir o coração e aceitar a Jesus como nosso único Salvador e Senhor. Terceiro, quem crê e for batizado será... Ele falou, é batizar-se conforme a Bíblia manda e seguir a tradição ou os 10 mandamentos? Seguir os Apocalipse 14, 12. A fé em Jesus e os mandamentos. Leia os 10 mandamentos em Êxodo 20, toda noite que você puder. Fala, Senhor. Então, aí ele fez a última pergunta que ele fez, ele falou assim, irmãos, quantos católicos aqui nesta noite de domingo, quantos aqui nesta missa querem agora? Ele falou, aqueles que querem agora entregar sua vida a Jesus, aqueles que querem agora, nesta noite, nesta missa, aceitar a Jesus como seu único Salvador e Senhor, fique em pé. Levante a mão e ore comigo. Irmãos, muita gente chorando se levantou, com as mãos levantadas, aceitando a Jesus. E eu, que era o padre, que estava vestido ali com aqueles paramentos, o Espírito Santo me tocou quando eu vi a poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Eu dei um pulo, irmão, eu também quero aceitar Jesus aqui agora. Aí eu aceitei Jesus a poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. As palmas glorificam o Senhor. Aí eu aceitei a Jesus. Aceitei a Jesus. Aí ele falou assim, quem está aceitando a Jesus de coração, vem aqui para a frente do altar. Quando eu desci, eu não fui o primeiro. Muita gente correu na minha frente. Mas quando eu desci e vim ali à frente, comigo quase 200 católicos vieram à frente aceitando a Jesus. Teve gente que ainda falou, ó, o nosso padre, o padre Nivaldo, ficou doido, virar crente no meio da missa. Eu fiquei doido por Jesus. Se eu fosse doido, como é que eu ia dar uma aula de filosofia idealista de Platão, realista de Aristóteles, ou existencialista de Sartre, de Heidegger, de Kierkegaard, ou uma pedagogia de Piaget, Pestalozzi, Herbert, Freud, Diderot, D'Alembert ou Paulo Freire. Fiquei doida por Jesus, aceitei Jesus. Escrevi a carta para o Papa, entreguei nas mãos do bispo, saí da Igreja Católica em paz, não falo mal, não cuspo no prato que eu comi, mas eu falo a verdade que eu vivi e como aceitei Jesus. Depois me casei com a Maria e hoje eu sou feliz com Jesus e com a Maria. Maria, se você ver essa gravação, sabe que eu te amo. Tem muito, não fica brava, não. Eu já estava meio nervosa, porque eu saí de casa para pregar e às vezes eu demoro a voltar, eu fico empolgado. Meu amor é almas. Fui pregar ali no, sei que está filmando aí, no pastor Narciso Chapecó, Santa Catarina, naquela igreja ali. Converteram 1.022 pessoas. Fui pregar para uma tribo de índio, Mato Grosso do Norte, Barra do Garça. Todo mundo tem medo dos chavantes. Fui lá pregar no Barreirinho. Todos os índios, do cacique até as crianças. A Maria estava comigo. Todos aceitaram Jesus. Hoje lá há uma igreja Assembleia de Deus entre os chavantes. Então eu me converti. Hoje sou um pregador. E quero terminar aqui fazendo uma oração por todos. E vocês, quando lembrar de mim, ora por mim que eu estou doente. Eu fiz uma cirurgia. Pode ficar sentado. Eu quero pedir que todos abram as mãos. Porque eu quero, num gesto que o Senhor mandou fazer, você vai fazer a Deus 3 pedidos. Mas não conte para ninguém, não. E daqui a poucos dias você vai chegar aqui para testemunhar. Aquele dia que o pastor Nivaldo, o irmão Nivaldo passou aqui, eu orei, recebi minhas 3 graças. Faça seus pedidos. Jesus é maravilhoso. Faça os seus pedidos. Fui pregar no Rondônia, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Presidente Médio, Jauru, Ariquemes, de Paraná, Porto Velho. Deus falou comigo, não volta para casa. Vá para o Roraima,
Isso foi no Rondônia. Aí eu fui pregar na Assembleia de Deus lá do campo do pastor Zé Wélio Bezerra da Costa. Lá no Boa Vista, a Boa Vista do Roraima. Talvez você nunca ouviu falar em Pacaraima, o Iramutã, as reservas maiores de diamantes e de ouro do Brasil. Por isso que está cheio de ONG. A ONG está defendendo girafa, elefante, leão, ou eles querem as riquezas nossas? Mas vamos pregar para eles também aceitar Jesus. Mas, irmãos, ore a Deus. Senhor, faça a Deus 3 pedidos. Selecione quais as 3 bênçãos que você precisa essa semana. Eu fiz uma cirurgia, vou fazer a outra, botar a prótese no quadril direito. Eu orei muito, mas Jesus não me curou. Então, foi bom que lá no hospital ganhei tanta alma para Jesus. Agora eu vou voltar, a não ser que Ele queira me curar. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o pastor Zé Luiz me deu. Quem planta um dia colhe. Eu plantei. Há 34 anos atrás, eu deixei o crente falar de Jesus na missa. Ele até atrasou a missa, mas ninguém ficou com raiva. Porque quando o Espírito Santo está agindo, a gente se rende ao agir sobrenatural do Senhor. Ó Senhor, então dá a bênção, as bênçãos que o pastor Zé Luiz sonha em terminar essa obra. O Senhor me manda dizer ao Senhor, pastor Zé Luiz, uma pessoa vem trazendo, essa bênção vem da Suíça e vem do Banco Mundial. Uma bênção originária de lá. Vem para somar com a ajuda dos irmãos para a conclusão dessa obra. E não é para mais do que 45 dias, é para agora. E Deus vai prosperar vocês que estão aqui, que através dos seus dízimo, você pode ficar com dó de um pregador. Ah, o pastor precisa de uma oferta para eu botar a prótese, mas não pode dar dízimo, você não pode pegar seu dízimo e ajudar uma pessoa que está precisando, não. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Claro que a oferta, os pastores às vezes são tocados pelo Espírito e ajudam pregadores itinerantes, mas nunca pegue seu dízimo, não traga ele ao altar. Traga seu dízimo, suas ofertas também, seja generoso, porque esta obra é do Senhor. Há um assunto que, se eu for convidado aqui, a gente precisa conversar, que é sobre os 7 projetos que Deus tem para a sua noiva. Próxima vinda aqui eu virei falar sobre isso. Então, Deus, põe as bênçãos nestas mãos, tira a tristeza de quem entrou aqui triste, preocupado, angustiado, ansioso. Põe paz em cada coração e vem trazer a resposta do céu para esta irmã que estava ansiosa, este irmão. Traga a solução, acalma a tempestade que estava lá dentro da casa, que com o filho ou com a filha havia sofrimento e preocupação. Senhor Jesus, cobre com teu sangue o trabalho, as finanças dos teus servos, prosperando e dando vitória. Oh, meu Deus. Olha para cá, por favor. Eu quero perguntar a última pergunta. Quem é que está aqui que já é crente? Que já foi batizado nas águas? Levanta a mão para o céu para ver. Balança a mão para Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Pode abaixar a mão. Agora, por favor, eu quero pedir a bênção para todos que vieram aqui. Eu quero pedir também, quem é que está aqui nesta noite, que está ficando aqui até o final? Quem é que está aqui nesta noite, que não é crente, ou melhor, que não é evangélico, não é de igreja evangélica, não é crente, não é evangélico, mas tem fé. Tem fé, mesmo que a sua fé seja pequenininha, tem fé em Jesus, crê
crê em nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus de coração. Levanta a mão para o céu também, que sua vitória vai ser muito grande. Fique em pé. Quem levantou a mão? Pode ficar, irmã. Fique em pé, por favor. Levante a sua mão para o céu. Quem não é batizado em igreja evangélica, mas tem fé, crê no Senhor Jesus de coração, fica com a mão levantada. Deus, põe nestas mãos, levante a mão para o céu. Tem mais alguém? Põe nessas mãos. Fique em pé se você pode. Deixa outra pessoa segurando o seu neném. Ó Deus, põe nessas mãos a chave que abre e ninguém fecha. A chave da vitória. Olha para cá, por favor. Quem é que está de pé aí com a mão levantada, que tem fé, tem mais uma pessoa lá atrás, que crê de coração, tem fé em Jesus de coração e quer com humildade, com sinceridade, receber e ter Jesus, só Jesus, como seu único Salvador, seu único Senhor. Balança a mão pela última vez aí para Jesus. Você crê nele de coração? Então vem aqui pertinho de mim, porque para ele está doendo meu quadril. Pede licença, irmã, lá em cima. Vem aqui rapidamente, vem cá. Ó Deus, derrama chuva de bênçãos sobre todos que estão vindo aqui. Ó Senhor Deus. Pede licença aí, vem cá. Vem cá, irmã. Ó irmã. Ó Deus, da vitória. Ah, Jesus. Ó Deus, fica em oração, igreja. Senhor Jesus, venha se você tem fé, mesmo que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Pode subir aqui, sobe aqui, fica aqui em cima. Quem chegou aqui na frente, põe as duas mãos no coração, que o que você vai receber de Jesus hoje vai ser maravilhoso. Por favor, quem está sentado, deixa eu perguntar, quem é que já é crente, mas estava afastado, desanimado, magoado, ferido, estava decepcionado, estava meio afastado, deixou de participar até da Santa Ceia, do pão e do vinho, estava afastado, mas quer sair daqui hoje, purificado pelo sangue de Jesus, para voltar a ser cheio do Espírito Santo. Levante a mão para o céu aí também. Tem alguém que estava afastado? Vem para cá fazer um concerto. Sobe aqui, por favor. Sobe aqui. Glória a Jesus. Tem mais alguém que estava afastado ou deixou de participar da ceia? Ô, irmãzinha, você já foi batizada na igreja? Você estava afastado um pouco, ou só desanimado, ou chegou afastado de ficar sem vir em culto mais de um mês? Você estava afastado? Quanto tempo, mais ou menos? Mais de um ano? Mais de 2? Mais de 3? Então, quantos anos, mais ou menos, afastado? Nem a ceia você participava, não? Deixou a ceia para... Mas você tem no coração um arrependimento sincero e agora vai ficar firme com Jesus? Você vai se esforçar para não se afastar mais da igreja, de Jesus e da igreja também. Amém? Vai se esforçar? Então digam comigo, todos que estão aqui na frente. Sobe aí também, irmãozinho. Digam comigo vocês. Digo assim, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu Te amo, Senhor. Fala assim, aumenta minha fé. Perdoa minhas fraquezas, meus pecados. Pois eu Te amo. Fala, eu Te recebo, Jesus, como meu único Salvador e meu único Senhor. Fala com fé, diga só para Ti, Jesus. Eu entrego meu coração. Só para Ti, Jesus. Eu entrego a minha alma. Estou de volta. Fala, Jesus, eu Te amo. Eu Te quero. Eu Te aceito, Jesus, como meu único Salvador e meu único Senhor. Olha para cá. Quem é de vocês 6 que estão aqui à frente que fez esta oração com a boca e com o coração, crendo, confiando em Jesus para valer, orou com sinceridade, recebendo, aceitando a Jesus, só Jesus, como seu único Salvador,
seu único Senhor. Levante a mão para o céu, fala amém, Jesus. Então, todos vocês. Então, vocês vão ganhar um abraço do pastor Zé Luiz. Pode, bem que aí. O pastor está abraçando a todos, mas vocês 6, ele vai dar um abraço. Irmãos, olha, eu quero então me despedir. Eu quero agradecer a vocês de coração. Ao irmão